o que haréis, queremos ver Yeshua descer. Ainda com seus olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais de Ti nessa noite. Venha sobre nós, Jesus. É isso que nós pedimos, Deus. Mais amor por Ti, mais fervor por Ti. Desperte os nossos corações nessa noite, Jesus. Que nós não venhamos sair da mesma maneira em que nós entramos, mas que nós possamos sair pessoas diferentes, Deus. Que nós venhamos sair, Senhor Jesus, mudados, transformados, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Mais amor por Ti. Você pode declarar isso? Extrema devoção por mais amor por Ti, mais fervor. Extrema devoção. É isso que nós te pedimos nessa noite, Jesus. Não é sobre nós, não é sobre o Senhor fazer visitação, mas é sobre o Senhor fazer habitação em nós. Nós queremos sair diferentes nessa noite. Nós não queremos ser mais as mesmas pessoas, mas que nós venhamos ser transformados por Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que realmente nós venhamos nos entregar essa noite a Ti, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós Te agradecemos, Deus, por este culto, meu Deus, por essa oportunidade, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que nosso coração, Senhor Jesus, verdadeiramente esteja aberto, meu Deus, para receber essa palavra. E que seja como uma terra boa, uma terra frutífera, Deus, que venha, Senhor Jesus, produzir frutos, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, blinde as nossas mentes, os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, os nossos ouvidos, Deus, que sejam sensíveis à Sua voz nessa noite, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Deus. Amém? Pode se assentar. Quem quer mais de Deus aí? Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 25. Amém? Todos acharam? Amém? A partir do versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis
eis o noivo sair ao seu encontro. Então levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Até aí. Para você que está anotando essa ministração, o tema dela é como estão as suas lamparinas. Como nós lemos aqui, Jesus ele usa essa parábola das 10 virgens para falar sobre a sua própria vinda. Onde essa parábola, onde esse texto ele está nos exortando a nós estarmos vigilantes, ao nós estarmos atentos, ao nós estarmos acordados. E a Bíblia vai nos falar sobre 2 grupos de pessoas. Haviam 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. As 5 virgens nécias, elas saem para se encontrar com o noivo. Mas a Bíblia vai nos dizer que elas não levam azeite consigo. E as outras 5 prudentes, elas também saem para se encontrar com o noivo. Só que a diferença das nécias para a prudente é que as prudentes, ela havia levado consigo azeite. Elas estavam preparadas, elas andavam preparadas. E hoje, se nós observarmos, elas nos representam em como que nós, em como que eu, em como você, nós estamos aguardando a volta do nosso noivo, Jesus. Se nós estamos preparados verdadeiramente ou se nós estamos dormindo. Se Jesus voltasse daqui 1 hora, será que nós verdadeiramente estaríamos preparados para a sua vinda? Ou será que o noivo, ele iria nos encontrar dormindo? O noivo iria nos encontrar como pessoas dispersas. O noivo, ele iria nos encontrar sem óleo reserva. Como que nós estaríamos aguardando a volta dele? E eu queria que nesse momento você, sentado mesmo, você curvasse a sua cabeça. E eu queria que você fechasse os teus olhos e trouxesse à sua memória, nesse momento, o que precisa ser mudado. Sabe, olhando para dentro de si, o que precisa ser transformado, o que precisa ser despertado dentro de nós. O que nós precisamos mudar nessa noite? Sabe, será que nós temos nos conformado com a maneira em que nós estamos vivendo? Nós temos nos conformado com o raso, com o superficial. Sabe, ou nós temos mais amado o mundo e as coisas que há no mundo, nós temos amado mais o pecado do que amado a Deus e as coisas de Deus. Ao ouvirmos esse som, vocês estão conseguindo ouvir? Será que quando nós ouvimos o noivo, ele irá nos encontrar dormindo ou preparados? O primeiro tópico que eu queria falar com você nessa noite, para você que está anotando, é tempo de nós buscarmos azeite. Quando eu estava estudando e eu estava preparando essa ministração, Deus ele começou a falar sobre o azeite.
O azeite que aquelas virgens deveriam ter nas suas lamparinas ou nas suas candeias. As lamparinas acesas é sinal de que nós estamos aguardando a volta do nosso noivo. É sinal de que nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Só que a diferença do tolo para o prudente, das nécias para aquelas virgens prudentes, é porque as prudentes, elas estavam preparadas. Elas andavam preparadas. Só que as nécias não. E para aquela chama daquelas lamparinas permanecesse acesa, haveria necessidade de ter azeite. Haveria necessidade ali de ter óleo. E esse azeite, ele simboliza o Espírito Santo. E enquanto eu li esse texto, Deus ele começou a falar algo comigo que eu queria que você entrasse nesse mesmo pensamento que eu. O azeite, o Espírito Santo. E as lamparinas, a nossa vida de intimidade com Ele. A nossa caminhada com Cristo. E então, para nós continuarmos com a chama, nós precisamos constantemente colocar azeite. Nós precisamos constantemente colocar óleo. Ou seja, é necessário nós termos uma vida de intimidade com o nosso melhor amigo, com o nosso Consolador, o Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus. Em João 14, vai dizer que Jesus, ele precisava ir e preparar a morada. Só que ele iria nos deixar o Consolador. O Espírito da verdade, a qual o mundo ele não pode receber, a qual o mundo ele não pode conhecer. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco. É sobre o Espírito Santo fazer moradia em nós. É sobre o Espírito Santo fazer habitação em nós. Isso significa relacionamento. Isso significa intimidade. A presença de Deus, ela não pode ser um lugar que você somente frequenta. Ah, hoje eu oro, amanhã eu não oro mais. Hoje eu busco, amanhã eu não busco mais. Ela não pode ser um lugar que você somente vai frequentar. Mas a presença de Deus, ela tem que ser um lugar onde nós venhamos viver nela. Onde nós venhamos criar raízes nela. E a intimidade, ela começa dentro da nossa casa. Ela começa dentro do nosso quarto, dentro do nosso secreto com Deus. A intimidade, ela começa quando nós fechamos a porta, simbolizando que nós estamos deixando todas as outras coisas lá fora como segunda opção. E quando nós fechamos a porta, entramos no nosso secreto com Deus, isso significa que nós estamos priorizando o estar com Ele. Nós estamos priorizando o momento de busca com Ele. Nós estamos priorizando o estar na presença de Deus. Sendo assim, é impossível então nós nos relacionarmos com Ele se nós ignorarmos a ação dEle. É impossível nós nos relacionarmos com Ele se nós ignorarmos a obra dEle, o agir dEle. É impossível eu e você nos relacionarmos com Ele se nós estivermos dormindo. Se nós estivermos em um sono espiritual. É impossível nós nos relacionarmos com Ele se nós preferirmos e priorizarmos qualquer outra coisa a não ser a presença dEle. A não ser estar em uma busca de intimidade com Ele, de conhecer quem Ele é, não de ouvir somente, mas sim de andar com Ele. E somos nós que determinamos isso. Somos nós que determinamos o nível de intimidade com o Espírito Santo. E muitas vezes nós nos conformamos com isso. Ah, não, até aqui nesse nível tá bom. Eu não preciso ir mais além. Eu não preciso ir mais profundo. Então, somos eu e você que determinamos. E será que nós temos permitido isso? E quando, na quarta-feira, não sei quem estava aqui, mas quem esteve, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Tão importante assim para mim, onde eu vi claramente assim o amor de Deus por mim. E na quarta, a Osânia que ministrou, aleluia, né? Ministrou. E
ela pregou sobre quem é você. E aí ela falou ali que, será que nós somos a multidão que busca as mãos de Jesus? Ou nós somos os discípulos que buscam estar com Jesus? E ali ela começou a falar sobre Ezequiel 47. E no sábado, no Desperta, para quem esteve aqui no congresso, a Marina de manhã ministrou sobre nós buscarmos a face de Jesus e não as mãos. E Deus ali, ele começou a falar comigo, me levando a Ezequiel 47. E, cara, isso foi tremendo para mim. E Ezequiel 47, para quem não conhece, mas eu convido vocês a lerem na sua casa, ele vai falar sobre as torrentes das águas purificadoras. E Deus começou a falar comigo sobre Ezequiel 47 e ele falou assim, Taio, qual é o nível das águas em que você está? E eu fiquei, nossa, né? Porque a gente não quer receber uma palavra assim, né? E eu fiquei pensando nisso. E nesse texto, vai dizer que Ezequiel, ele tem uma visão. E um homem, ele direciona ele a água que sai do templo e escorre para o Mar Morto. E quando você lê esse texto, você nota ali que existem 4 níveis de águas. O primeiro nível é os tornozelos. É aquele superficial, é aquele raso. Aquela só molhadinha nos pés, só. Mas eu não vou tanto entrar em questão nisso, mas o segundo nível de água fala sobre os joelhos. O terceiro sobre as cinturas e é no quarto que eu quero entrar com você. O quarto vai falar sobre águas profundas. Em Ezequiel 47:5, não precisa abrir, vai dizer assim, ó, mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. O Senhor, Ele deseja que nessa noite nós venhamos mergulhar nessas águas profundas. O Senhor deseja que nessa noite nós venhamos mergulhar neste rio. Este rio que cura, este rio que transforma, este rio que restaura. O Senhor, Ele deseja que nós venhamos mergulhar neste rio que possui vida e não morte. E nós conhecermos verdadeiramente a profundidade que só nos será revelada se nós nos despertarmos. Se nós sairmos da nossa zona de conforto, se nós sairmos deste estado de um sono espiritual que muitas vezes nós estamos, se nós tomarmos uma atitude de sair e se entregar sem reservas, se entregar totalmente e conhecer essas águas profundas, a profundidade que Ele quer nos levar. Se nós constantemente colocarmos azeite nas nossas lamparinas, para que as lamparinas se mantessem acesas, com a chama ali acesa, era necessário do azeite. Era necessário ali do óleo. E, cara, isso para mim fala sobre intimidade. Isso para mim fala sobre relacionamento. A Bíblia diz que em Ezequiel 47, vai dizer que por onde aquele rio passava, tudo tornava a viver. Onde esse rio passar, onde a presença dessas águas estiverem, aquilo que estava morto irá se tornar a viver novamente. Aquilo que estava dormindo irá se despertar. O segundo tópico. Não deixe para depois. Aquelas virgens, elas perderam a vinda do noivo porque elas foram fazer o que elas deveriam ter feito antes. Elas deveriam ter buscado antes. Elas deveriam ter o azeite antes, assim como aquelas prudentes tinham.
Então elas deveriam ter se preparado. E quantas vezes nós temos esse costume de deixar tudo para depois? Não, depois eu faço, depois eu oro, depois eu busco a Deus, depois eu vou para a igreja. Eu só tenho 20 anos de idade. Eu tô na flor da idade. Eu tenho muita coisa para viver ainda. Crente é coisa de gente velha. Crente é coisa de gente careta. Qual que é a graça de vir na igreja todo sábado? Sábado. Que nem os meninos diz, o Manassés e o Júlio, esquece. E quantas vezes nós vemos pessoas assim, ou nós muitas vezes estamos nessa condição de deixar tudo para depois. Só que o depois daquelas virgens se tornou tarde demais. A Bíblia vai dizer, no versículo 9, acompanha comigo. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e às vós outras, ide antes aos que o vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou um noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. O depois daquelas virgens se tornaram tarde demais. A Bíblia vai dizer que elas saem para comprar e o noivo chega. E aí quando elas voltam, a Bíblia diz que a porta já havia se fechado. Só que o noivo volta para falar. Só que ele fala assim, ó, eu não conheço vocês. Abre comigo em Mateus 24, um capítulo antes. No versículo 36. Vai dizer assim, ó. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do homem. Até aí. As pessoas daquela época, elas viviam de qualquer forma. Elas viviam ali de qualquer maneira, do jeito que elas queriam. Mas a Bíblia vai dizer que o dilúvio, ele chega. E a Bíblia diz que eles só perceberam quando o dilúvio chegou e o levou a todos. O depois daquelas pessoas também virou tarde demais. O tempo é agora. É agora que nós temos que nos despertar. É agora que nós temos que buscar. A responsabilidade da noiva é estar preparada para a vinda do noivo. Nós precisamos viver os nossos dias como se Jesus fosse voltar hoje. Como se Jesus fosse voltar daqui 1 hora, como se Jesus fosse voltar amanhã. A Bíblia vai dizer que nós não sabemos o dia nem a hora. E é exatamente por isso que nós temos que viver como se Jesus fosse voltar hoje. Nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas e com óleo e com azeite. O terceiro tópico que eu queria falar com você. Reacenda as chamas das suas lamparinas. As virgens nécias, elas começaram com azeite, mas elas não se esforçaram para manter elas acesas, as lamparinas acesas. A Bíblia vai dizer lá no começo que as duas tinham lâmpadas. Tanto as nécias como as prudentes. Só que a Bíblia vai falar
Depois, elas adormecem. Aí vem uma voz que diz que o noivo está chegando, que o noivo está vindo. E elas começam a preparar suas lâmpadas, só que as nécias se dão conta que elas não tinham mais óleo. E elas dizem assim, ó, nos dê um pouco do seu óleo, do seu azeite, porque a nossa chama está se apagando. E talvez nós, muitas vezes, estamos numa condição como essas virgens. Um dia, nós estivemos talvez com a chama acesa. Um dia, nós tínhamos ali, nós fazíamos ali, todos os dias nós colocávamos, nós nos dedicávamos, nós íamos, nós orávamos, todos os dias ali colocando azeite. Para que a chama das nossas lamparinas não se apagasse. Nós tínhamos ali o prazer de estar com Jesus. Nós tínhamos prazer em buscar, de conhecer a Ele. Nós amávamos ali, talvez, ler a palavra dEle. Nós amávamos vir aqui na igreja. Talvez por causa das circunstâncias ou por causa do dia a dia isso foi se perdendo. E aí o acomodismo começou a se instalar. E aí nós acabamos adormecendo, nós acabamos se esfriando. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse 2. Apocalipse 2. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe, aquele primeiro amor de você estar ali com a pessoa 24 horas ali, você querer estar ali com ela, você querer estar junto, você querer passar tempo com ela. Esse é o primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor quando você se converte, você conhece a Cristo, você começa a andar na presença de Deus e a chama tá, ó, parecendo um vulcão em erupção. Você tá transbordando ali da presença de Deus. Esse é o primeiro amor. E olhando para dentro de nós, como está essa chama hoje? Será que essa chama, ela se perdeu? Esse primeiro amor se perdeu? Será que ele diminuiu? Será que nós começamos com essa chama ardendo nos nossos corações, transbordando? E hoje, como que nós estamos? Como essa chama está? Se coloca de pé. Que nessa noite volte a alegria de nós estarmos na presença de Deus. Que nessa noite volte a alegria e o amor pela sua palavra, em buscar a Deus, em conhecer quem Ele é. Que nessa noite a chama venha se reacender e nós venhamos constantemente sair daqui e colocando azeite nas nossas lamparinas. O nosso fim, ele tem que ser melhor que o nosso começo. E o fim daquelas virgens não foi melhor que o começo delas. Elas começaram, como eu falei, elas começaram com as lamparinas acesas. Elas tinham ali azeite. Mas a Bíblia vai dizer que no final, pela falta do azeite, a Bíblia diz assim, ó, que o noivo vem e fala assim, eu não conheço vocês.
Que nessa noite nós venhamos nos despertar. O tempo é agora. É hora de nós despertarmos, é hora de nós buscarmos, é hora de nós voltarmos ao primeiro amor, é hora de nós conhecermos o Espírito Santo, é nós termos um momento ali de intimidade com Ele. E é essa pergunta que eu quero deixar para você nessa noite. Como estão as suas lamparinas? Se você puder, vem aqui à frente. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Que nessa noite nós venhamos nos entregar verdadeiramente a Ele. Sabe, não... Às vezes a gente se preocupa demais com quem está do nosso lado, né? Mas eu queria que nessa noite você não se distraísse. Mas que você abrisse o seu coração e que você buscasse a Ele nessa noite. E se é preciso voltar ao primeiro amor, você começar a buscar isso nessa noite. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Mas que realmente você venha abrir sua boca para falar com Deus. Abrir seu coração. Porque Ele está na porta e Ele está batendo, mas é você que tem que abrir. Somos nós que temos que abrir. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Deus, nós não queremos nos conformar com a condição em que nós estamos. Nós não queremos nos conformar com o superficial, nós não queremos nos conformar com o raso, mas nós queremos nessa noite mergulhar nas águas profundas e conhecer essa profundidade que o Senhor quer nos revelar. Mas isso depende de nós, Jesus. Isso depende de nós. Depende de nós querer essa mudança. Depende de nós tomarmos posição e nós sairmos da nossa zona de conforto, Deus. Nós saímos do acomodismo e verdadeiramente nós sermos despertados em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor Jesus, se nós deixamos as nossas lamparinas se apagarem. Sabe, Jesus, se nós não buscamos mais, se nós não oramos mais, se nós não entramos mais no lugar de secreto, Deus, contigo. Se nós temos deixado, Senhor Jesus, de te buscar e priorizado, Senhor Jesus, qualquer outra coisa, menos o estar na sua presença, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus, restaura a nossa intimidade contigo. Em nome de Jesus, desperta o nosso coração, Deus. Que não seja tarde demais, Jesus, mas que nós venhamos buscar agora, porque o tempo é agora. Em nome do Senhor Jesus, o tempo é agora de nós colocarmos azeite nas nossas lamparinas e nós estarmos preparados, assim como aquelas virgens, Deus, prudentes, que estavam aguardando e preparadas pela volta do noivo. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Sabe, Jesus, faça algo novo nas nossas vidas. Transforma os nossos corações, Deus. Em nome do Senhor Jesus, reacende a chama dos nossos corações. Reacende a chama dos nossos corações. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Nós queremos mais de Ti nessa noite, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas.